está debaixo de um pé de zimbro pedindo a Deus a morte. No capítulo anterior, Elias estava orando e Deus estava respondendo ele com fogo. E agora ele se encontra debaixo de um pé de zimbro pedindo a Deus a morte. Só que o anjo chega para ele, presbítero, lembrando ele e dizendo para ele assim: ei, tá vendo esse pão cozido na brasa? É para você não esquecer do Deus que te respondeu com fogo. É para você não esquecer do Deus que esteve lá com você e te respondeu com fogo, Elias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui. Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz de aqui rever os meus irmãos, pastor Joani, né, a sua esposa, a qual me conheceram. Eu não vou falar pequena, senão o Felipe vai me zoar. Mas criança, para honra e glória do Senhor. Feliz de estar aqui. Trago um abraço do meu pastor Antônio, que também é meu pai. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema, que é 2 Reis, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 9 e o 14. 2 Reis. Vamos estar lendo 9. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Pode tomar os vossos assentos. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, que fala sobre Elias e Eliseu. E nós lemos aqui alguns versículos anteriores do tema, que é o versículo 14, vai nos falar que Eliseu, ele pede porção dobrada daquilo que Elias tem. E nós vamos perceber no capítulo 2, se nós formos ler completo, nós vamos ver que Elias, ele está prestes a ser levado por Deus em um rodamuinho. E Elias sabia que isso ia acontecer, e Eliseu também sentia. E Eliseu começa a caminhar com Elias, porque os profetas, eles tinham os seus moços, a qual eles ensinavam, e Eliseu, ele era um desses moços de Elias. E então aqui, aonde Elias ia, Eliseu estava indo também. Em alguns versículos nós vamos ver que Elias vai dizer assim: Eliseu, fique aqui, porque eu vou para Betel. E Eliseu vai dizer: não, eu vou ir também. Aí Elias vai dizer: Eliseu, fique aqui que eu vou para Jericó. E aí Eliseu vai dizer: não, Senhor, eu também vou. Em outras palavras, Eliseu, fique aqui que eu estou indo para o Jordão. E Eliseu vai dizer: não, eu também vou. Então Eliseu, ele está ali junto com Elias, grudado com Elias, porque ele quer porção dobrada. Mas para nós entendermos aqui
O que Eliseu está querendo? Por que Eliseu quer essa porção dobrada? Eu queria voltar rapidamente em uma história da vida de Elias, a qual marcou muito e todos nós conhecemos, que é quando Elias está de frente aos profetas de Baal. Elias vai estar de frente aos profetas de Baal e ele vai dizer assim: olha, aqui, vamos levantar um altar, vocês levantam um altar para os seus deuses, eu vou levantar um altar para o meu Deus, e aquele a qual responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. E assim eles fazem. E aí os profetas de Baal levantam o seu altar e começam a clamar. E eles clamam até o meio-dia os deuses dele. E quando eles começam a clamar, nada acontece. Elias então começa a zombar: grite mais alto, talvez ele esteja dormindo ou talvez ele foi viajar. E aí eles continuam, e eles clamam, eles derramam sangue, eles pulam em cima do altar, mas não é respondido. Elias então chega a vez de Elias conserta o altar que está quebrado. E Elias começa a clamar ao Deus do céu. E a Bíblia vai dizer que quando Elias clama ao Deus do céu, imediatamente o Senhor responde com fogo. E o fogo queima todo o holocausto. Elias então, o que ele faz? Ele pega os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azara, pega todos e acaba com todos na espada. Agora Elias foi respondido com fogo, e Elias agora foi respondido por Deus, e ele está agora no auge, se podemos dizer assim. Só que quando Jezabel, ela ouve dizer por Acabe tudo aquilo que tinha acontecido, e vamos lá, tanta coisa que Acabe podia dizer para Jezabel. Eu imagino que Jezabel poderia ter chegado e poderia dizer assim, que Acabe poderia ter chegado e poderia dizer assim: Jezabel, nós não vamos mais servir a Baal. Por quê? Porque nós clamamos ele, até o meu dia eles não respondeu, mas o Deus de Elias respondeu. Mas só que aí não é isso o que Acabe faz. Acabe conta tudo o que aconteceu, fala: Elias matou todos os seus profetas. E aí Jezabel se enfurece e manda um mensageiro até Elias e diz para ele que iria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o profeta, com os profetas dela. Só que Elias é aquele que clamou e o Senhor respondeu com fogo. E agora Elias, a Bíblia vai dizer que Elias, vendo isto, o que Elias viu? Se o que chegou até ele foi um mensageiro, na verdade Elias não viu, ele ouviu. Mas quando a ameaça do inimigo chega até nós, às vezes é tão forte que nós visualizamos aquilo que está sendo dito. E aí é onde nós precisamos ter discernimento e entender o que nós temos permitido a chegar aos nossos ouvidos. O que é que tem chegado aos seus ouvidos? O que é que você tem ouvido? Elias então agora, ele foge para o deserto. Elias ele foge para o deserto e lá ele encontra um pé de zimbro. E aí debaixo desse pé de zimbro Elias pede a Deus a morte. Elias aqui está passando por uma situação difícil, porque ele acha que só tem ele.
não tem mais ninguém. Mas o Deus de Elias está vendo tudo. E aí quando Elias pede a Deus a morte, Deus não mata Elias, então Elias dorme. Elias dorme. Mas quando ele acorda com um anjo chamando por ele. Elias, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Só que algo que me chama muita atenção nesta palavra é que o anjo acorda Elias com um alimento. E esse alimento é pão, é água e é um pão. Mas é um pão cozido na brasa. Elias está debaixo de um pé de zimbro pedindo a Deus a morte. No capítulo anterior, Elias estava orando e Deus estava respondendo ele com fogo. E agora ele se encontra debaixo de um pé de zimbro pedindo a Deus a morte. Só que o anjo chega para ele, presbítero, lembrando ele e dizendo para ele assim: ei, tá vendo esse pão cozido na brasa? É para você não esquecer do Deus que te respondeu com fogo. É para você não esquecer do Deus que esteve lá com você e te respondeu com fogo, Elias. Come e bebe, porque ainda é grande o seu caminho. Aí Elias come, bebe e dorme. Aí o anjo vai lá e chama Elias de novo. Elias, come e bebe, porque cumprido é o teu caminho. Nós entramos aqui todo dia e recebemos o alimento. Mas o alimento que nós recebemos não é para nós comer, beber e dormir. Enquanto eu estava sentada aqui, o Senhor falou comigo: fala com a minha igreja, que é tempo de guerra. É come, bebe e se levanta, porque ainda tem muito caminho pela frente. Ainda tem muita guerra para guerrear, não é o fim. Aleluia! É o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Elias comeu, bebeu e prosseguiu. E quando ele achava que só restava ele, Deus mostra para Elias que ainda tinha joelhos dobrados pela sua vida, que ele não era o único. Então, aqui em 2 Reis, quando Eliseu pede para Elias porção dobrada do seu espírito, é disso que Eliseu está falando. Eu quero ser como Elias. Porque o Senhor, ele via que o Senhor era na vida de Elias, e ele diz: eu também quero ser como Elias. Será que por onde você tem andado, as pessoas têm te olhado como exemplo e dizendo assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela? Nós precisamos ser exemplo na casa do Senhor, aonde as pessoas nos olham e dizem assim: eu quero porção dobrada do que ela tem, do que ele tem. E aí Elias vai dizer assim para Eliseu: Eliseu, se você me ver quando eu for, você vai ter porção dobrada, porque coisa difícil tu pediste. Agora você imagina, Eliseu já estava grudado com Elias. Eliseu já estava ali na cola de Elias todo o tempo. Agora depois que Elias fala isso, eu imagino que Eliseu nem dormia, que ele ficava ali grudado com Elias. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele estava buscando. Ele sabia o que ele queria. E nós não somos diferentes. Todas as vezes que entramos por essa porta, nós sabemos o que viemos buscar aqui. Por isso nós não ficamos de boca fechada. Por isso, se tiver que levantar a mão, nós levantamos. Por isso, se tiver que ficar de pé, a gente fica. Se tiver que dar glória, a gente dá.
Se quiser que chorar, a gente chora, porque nós sabemos o que viemos buscar aqui. Oh, aleluia! Só você sabe como você deixou a sua casa. Só você sabe o que você deixou lá. Oh, aleluia! Irmã Lituane, mas é porque vão ficar me olhando. Irmã Lituane, é porque vão falar. Só você sabe como está a sua casa. Oh, aleluia! Só você sabe o que você veio buscar aqui. Talvez olhavam para Eliseu e diziam assim: é doido. Não desgruda do homem, aonde ele vai, está atrás, está em cima. Mas ele sabia o que ele queria. Ele tinha foco. Será que você sabe o que você vem buscar todos os dias aqui? Ou você vem apenas para mais um culto, para o pastor ver? Ah, eu tenho que ir porque eu tenho que bater presença. Ou você sai da sua casa porque o culto começa lá dentro. Ou você sai de lá dizendo: eu vou buscar o que eu preciso, porque só eu sei. E hoje eu não saio de lá sem a minha vitória. Nós não podemos entrar aqui dentro como se fosse algo normal. Você não está indo para o shopping. Não. Você não está indo para passear. Não. Quando nós entramos por essa porta é guerra. Nós temos que saber o que viemos buscar aqui dentro. Eliseu sabia muito bem o que ele queria. E aí me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela, pastor, quando ela sai, ela sabia o que ela queria buscar. Porque ela já tinha 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Então ela diz assim: se tão somente eu tocar. Aí conjecturo eu, alguém dizendo assim: mas você não pode tocar nele. Ela diz: não tem problema, ele não pode me tocar, mas eu toco nele. Mas você não vai conseguir andar, tem uma grande multidão. Não tem problema, eu vou me arrastando. Sabe por quê? Porque ela sabia o que ela queria buscar. O que é que nós queremos buscar todos os dias aqui dentro? Irmã Lituane, mas eu não creio mais. Já foi falado aqui de fé. Irmã Lituane, eu não creio mais. Irmã Lituane, é que é tanto tempo que eu busco. E Deus não precisa mais fazer. Eu não vou deixar de servi-lo, mas Deus não precisa mais fazer. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: se você tem fé, ainda pode acontecer. Porque nós servimos ao Deus do impossível. E aí agora, a Bíblia vai nos dizer que eles estão andando, caminhando, conversando, um do lado do outro, quando de repente uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. E Elias é levado em um redemoinho para o céu. Eliseu pega a veste de Elias, parte em duas, pega a sua capa. Será que você pode fechar os seus olhos e imaginar isso? Alguém que há muito tempo estava esperando por isso. Talvez nem dormiu, ficou grudado com Elias. E agora ele pega a sua capa e ele pensa, conjecturo eu vi ele indo para o céu, eu vi Deus levando. Então agora, cadê a porção dobrada? E ele pega a capa de Elias e toca nas águas. E diz o que é o tema da campanha: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E enquanto eu estudava essa palavra em casa, o Senhor falou algo no meu coração. Irmã Adriana, eu estudando essa palavra, e o Senhor falou comigo e diz para a minha igreja que eu continuo sendo o mesmo.
O mesmo de ontem e de hoje, eu sou eternamente. O mesmo Deus que respondeu Elias com fogo, o mesmo Deus que esteve com Eliseu quando tocou a capa no mar, Ele está aqui hoje. Mas a pergunta que eu te faço é: aonde está aquele irmão ou aquela irmã do começo da sua caminhada? Aonde está? Porque o Senhor continua sendo o mesmo. Aonde está o Deus de Elias? E imediatamente o mar ele se abre em duas partes. E enquanto eu estudava sobre isso, o Senhor me fez recordar algumas coisas. Porque muitas das vezes nós perguntamos: Senhor, aonde o Senhor está? Principalmente quando estamos passando por algo muito grave, um processo difícil. Talvez você rompeu este ano agora, de 2025 para 2026, ouvindo muitas promessas, mas entrou mais um ano e nada acontece. E você pergunta: Senhor, aonde o Senhor está? Só que Eliseu, quando ele pergunta aonde o Senhor está, onde está o Deus de Elias, ele não fica parado, irmã Adriana. Aonde está? Cadê a porção dobrada? Não. Ele toma uma atitude. Ele pega a capa, toca nas águas, aí ele pergunta: aonde está o Deus de Elias? Porque eu estou aqui. Aonde está o Deus de Elias? Porque se ele está aqui comigo, eu toco nas águas. O problema muitas das vezes nosso é que a gente quer ficar parado, escondido. Não, se Jesus mostrar que está comigo, eu vou. Se ele me dá um sinal, eu estou aqui. Enquanto nós podemos fazer igual Eliseu: pega a capa, toca na água e diz: eu estou aqui, cadê? Muitas das vezes o que falta na minha e na sua vida é atitude. Queremos, eu preciso, igual aquele ditado, eu preciso ver para crer. E aí eu preciso ficar aqui escondidinho aqui. E o Senhor está falando: não, meu filho, aonde está você? Porque eu estou aqui. Oh, aleluia. Aonde está a tua atitude? Porque eu estou aqui. Cadê aquela mulher que levantava de madrugada para orar? E quando ela levantava, Satanás tinha que bater em retirada. Cadê? Oh, aleluia. Cadê aquele homem que subia as campinas? Oh, que buscava, que orava, que pregava? Jesus está perguntando: cadê? Oh, aleluia. Eu continuo sendo o mesmo Deus de ontem e serei eternamente. Mas você, cadê? Oh, aleluia. É o que o Senhor está falando para mim e para você. E isso me faz lembrar algo que aconteceu na minha vida. Assim que eu voltei para Jesus, eu vi algumas coisas que estavam, espíritos malignos que habitavam na minha casa, pastor. Meu esposo ainda estava afastado. Eu voltei. E aí meus filhos, meu pequenininho que era bebê na época, era perturbado por espíritos malignos. E aí eu ficava assim para minha mãe: mãe, chama as irmãs para orar lá em casa. Porque eu via a igreja. Lituânia, eu não creio, come menos, mas eu estou falando do que eu vivi. Eu via habitando na minha casa, eu via. E aí eu falava: mãe, chama as irmãs para orar lá em casa. Aí marcava e nunca conseguia. Aí eu estava dormindo de madrugada, alguma coisa me acordava, me perturbava, não conseguia dormir. E aí, em vez de eu levantar e orar, eu não conseguia levantar e orar porque eu tinha medo. Aí sabe o que eu fazia? Cobria a cabeça, virava pro canto e ia dormir.
Não satisfeito, meu filho pequenininho que era bebê, ele acordava e falava: mãe, aí apontava contra a parede. Tem nada não, menino, vai dormir. E fiquei assim, tempos. Até que o Senhor um dia, e eu já estava exercendo as coisas na igreja, já cantava no grupo das irmãs, já orava. Durante o dia, à noite, o inimigo me perturbava. E aí eu falei assim, um dia o Senhor falou comigo assim: se levanta, põe de pé, porque a guerra é tua. E aí eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou: jejum e oração, levantar de madrugada e orar dentro da sua casa. Aí, o primeiro dia, jejum e oração durante o dia, levantava de madrugada. Irmãos, a guerra era pesada. Eu não conseguia orar de joelho. Mas aí o Senhor falava: então fica de pé. E eu levantava, começava a orar a minha casa todinha. Guerra espiritual. Segundo dia de novo, levantava, começava a orar de madrugada, colocava a mão na cabeça das crianças, o menino não conseguia dormir, e assim foi, orando, e jejum e oração, até que um dia foi caindo na rotina, eu esqueci de orar. Aí o Senhor gritou no meu ouvido enquanto eu dormia: levanta, porque hoje eu te dou essa vitória. E aí eu levantei, comecei a orar. Irmãos, quando eu começo a orar, o Senhor abre a minha visão espiritual, e eu começo a ver vultos pretos saindo pela porta da minha casa. Eu começava a orar, e aquelas coisas começavam a passar diante de mim, e eu dizia: Deus, o que é isso? Aí Ele diz: você se colocou de pé para a guerra, agora quem entrou foi eu. Porque nós precisamos se posicionar. Marido continuou afastado, e uma luta na bebida. E aí eu dizia: Senhor, eu não vou orar mais. Ai, eu não aguento mais, não vou orar. Aí um dia o Senhor falou para mim assim: propósito pela vida dele. Aí eu: meu Deus, tá bom, Senhor, como que eu faço, Senhor? 3 dias no propósito. Eu amei, fiquei 3 dias no propósito pela vida dele. No dia que eu entreguei, eu lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira. Eu ia pregar lá no Pastor Elton, eu entreguei de dia. Aí de noite eu falei assim: amor, ele vinha do trabalho, ele não entrava na igreja. Aí só que ele chegava umas 9 horas, eu falei: eu vou pregar lá longe, você pode descer lá para me buscar? Aí ele disse assim: tá bom, eu desço lá e te busco. Aí eu estou bem lá sentada. Só que nesse dia, não sei o que aconteceu, que ele chegou cedo. Antes de eu pregar, ele senta do meu lado. Aí eu olhei assim, eu falei: Deus, como que eu vou pregar se o tema da campanha é dracma perdida? Como que eu prego? Ele vai falar que eu estou jogando indireta para ele. Aí o Senhor: continua no que eu te dei. Eu subo para o altar, prego, faço o apelo, viro para o pastor Elton, falo algo com ele. Quando eu volto, meu esposo aqui na frente. O Senhor disse para mim: quando você se posiciona, eu faço. Quando você se levanta, eu faço. Se eu ficasse, irmã Adriana, escondida dizendo: não vou orar, porque fulano não faz, eu também não vou fazer, porque então ele não quer, então deixa ele, eu não tinha recebido a minha vitória. Mas quando eu entendi o que o Senhor tinha para mim, eu disse: eu vou. E o Senhor mudou toda a minha casa. Hoje ele é diácono da casa do Senhor. E os meus filhos são bênção na casa do Senhor. Meus mais velhos já até prega. Então o que nós estamos dizendo aqui nessa noite? Eliseu, ele pega a capa de Elias e ele não fica esperando algo acontecer. Ele pega a capa, toca nas águas. E quando ele toca nas águas, ele diz: cadê o Deus de Elias? Parece que eu vejo ele dizendo assim, conjecturo eu já estou aqui. Se o Senhor abrir o mar, eu passo.
o mar se abriu e Eliseu passou. Se coloque sobre seus pés. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais são os seus questionamentos, a sua guerra, porque eu não te conheço. Mas o Senhor, Ele te conhece. Irmã Lituane, eu sei que Ele me conhece, mas você não sabe o que eu estou passando. Há muito tempo já tenho enfrentado luta, peleja, entra ano e sai ano, e eu continuo atravessando este mar que parece que não tem fim. Se coloque na posição, se coloque na guerra. Pegue realmente a espada, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque quando o Senhor entra na guerra, não tem potestade, não tem diabo, não tem quem fique na frente. Quando Ele entra na guerra, Ele entra para vencer. E eu quero encerrar, com a permissão do pastor, da nossa irmã, orando pela sua vida. Eu quero fazer uma oração pela nossa vida que estamos aqui hoje. Se você receber esta palavra, você vai sair daqui hoje falando: eu vou sair daqui diferente, porque hoje, a partir dessa palavra que você recebeu, você vai chegar na sua casa, estendendo a sua mão e dizendo: sai, Satanás, porque agora eu me ponho de pé, porque agora o Senhor vai guerrear minhas guerras, vai colocar a mão na cabeça dos filhos, do marido, vai estender a mão no seu quarto, na sua casa, porque hoje o Senhor te desce com autoridade para isso. Feche os seus olhos que eu vou orar e não me deixe orar sozinha. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado Deus querido, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, que te clama nessa noite. Oh Senhor, eu te peço, Senhor, quebra todas as cadeias, quebra todas as correntes. Oh Pai amado Deus querido, vai aonde nós não podemos ir, aonde houver uma enfermidade, aonde houver uma corrente aprisionando esta alma, Senhor, quebra agora pelo poder do teu nome, Pai amado, Senhor, nas hostes espirituais. Oh Espírito Santo de Deus, enquanto nós oramos, que todo demônio, Senhor, toda ação do adversário seja neutralizada agora pelo poder da igreja que ora, Senhor. Aqui está a tua igreja, Pai amado. Senhor, enquanto a tua igreja está aqui orando, Senhor, visita os vizinhos, Pai amado. Ó Pai amado, visita os lares, Senhor, porque o Senhor conhece cada um. Espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito que aprisiona, todo espírito que amedronta, caia por terra agora, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, vai lá, Pai amado, no lar dessa mulher. Oh Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Entra lá dentro, Senhor, vai repreendendo agora todo espírito ao contrário. Oh Pai amado, eu te peço, Pai, vai lá, Jesus, vai lá, tira toda a tristeza, toda a angústia. Oh Pai amado, Deus querido, Senhor, entra com providência, Pai amado, vai lá, Jesus, vai lá. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, fortaleça-nos, Senhor, a cada dia que nós recebemos, Pai amado, essa vitória pelo poder do teu nome. Oh Pai amado, estamos no 6º dia da campanha e eu creio que vamos encerrar, Pai amado, essa campanha debaixo da tua glória. Encerrar essa campanha, Pai amado, com testemunho, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.